para começar a falar dessa guerra, deixe-me mostrar para você um pouco o mapa de como formou a terra de Canaã, que nós chamamos de cananeus, que é também a terra da promessa, de acordo com a Bíblia. Os estudos mais recentes, inclusive de DNA, mostram que os cananeus, eles são um tronco que veio dos semitas. Eles vieram, sobretudo, da região do sul do Iraque, também da região da Armênia, e eles começaram a ocupar aquela região do Levante, que hoje nós chamamos de Israel. Eles eram, portanto, aparentados dos hebreus, porque eles eram semitas. E foi é importante colocar isso, porque foi nessa leva de pessoas vindo da região onde hoje é o Iraque, onde hoje é a Armênia e outras regiões ali da Mesopotâmia, que veio também o patriarca do povo hebreu chamado Abraão. E Abraão se assentou na terra da promessa, mas ele não saiu conquistando tudo à base da espada. É importante colocar isso, porque muitas pessoas estão acusando sempre os judeus de terem sido aqueles imperialistas que chegaram lá e expulsaram os cananeus da sua terra em nome do Deus da Bíblia, depois agora querem expulsar os palestinos da sua terra de novo em nome do Deus da Bíblia. A história não é bem assim. Abraão chegou ali na terra de Canaã, que era uma terra inóspita, bastante desértica. Só para você ter uma noção, 63% do atual Estado de Israel, que é menor do que o Estado de Sergipe, é composto de deserto. É o deserto do Árava, o deserto do Néguev e o deserto da Judeia. Grande parte desértica. Então imagina um território menor do que o Estado de Recife, ainda dividido entre Palestina e Cisjordânia, e ainda tendo 63% deserto. O que sobra disso é que seria Israel. Então é muito pequeno. E na época de Abraão não era diferente. Era uma terra que tinha constantes estiagens. Aliás, foi um ato de fé de Abraão para deixar a próspera Suméria e viajar justamente para a região de Canaã. A Suméria que depois foi tomada pelos elamitas. E quando Abraão chegou ali no local, a primeira guerra hebreia da história aconteceu entre 1800 e 1700 a.C., foi a Batalha de Sidim. Ela está mencionada no livro do Gênesis, capítulo 14. O Gênesis fala o seguinte, que houve uma batalha de 4 reis contra 5. Depois você pode ler na sua Bíblia em Gênesis capítulo 14. E essa batalha, eu vou mostrar para vocês como é que ela começa. Você tem aqueles reis que vêm da região da Mesopotâmia e também da atual Turquia, que seriam alguns pertencentes ao Império Hitita. Eles agora se juntam para batalhar e ocupar espaço. Eu vou explicar o que aconteceu aqui. Esse mapa vai deixar isso muito claro para você. Está vendo onde está escrito Ur? Ur era a maior cidade do Império Sumeriano. Só que Ur foi dominada pelos elamitas. Então começou agora o Império Elamita. E alguns outros reis de Larsa, Ur, continuaram subservientes aos elamitas. E os elamitas queriam consolidar a presença deles em toda a região. E nessa época eles tinham reinos, clientes, que estavam aqui no entorno do Mar Morto. Está vendo onde está escrito Zoar, Zeboim, Adimá, Sodoma e Gomorra? Pois é, estas 5 cidades que estavam no Vale do Mar Morto, ali onde hoje é o território, uma parte é território da Jordânia, uma parte é território de Israel atualmente, que está bem na fronteira de Israel com a Jordânia, no Mar Morto. Essas 5 cidades resolveram se rebelar contra o reino os reinos elamitas. Perdão que eu acabei mudando aqui, eu quero só sair daqui. Eles queriam... Peraí, gente, agora eu quero só... Como é que eu faço para sair dessa tela cheia aqui? Só um minutinho para eu não fazer bobagem aqui. Não. Tudo bem, eu vou seguindo aqui mesmo. Eu queria só colocar agora, voltar... Gente, perdão. Eu queria voltar agora para o... pronto, voltei. Eles queriam, então, se rebelar contra aqueles reis, e esses reis, então, vieram de lá da região da Mesopotâmia e atacaram aquelas 5 cidades.
Ao atacarem as 5 cidades, quem morava numa dessas cidades? Ló. E Ló era sobrinho de Abraão. Então eles atacaram a cidade e levaram várias pessoas como prisioneiros de guerra para tornar essas pessoas escravos. Aí esse mapa mostra justamente depois da invasão das 5 cidades ali do Vale do Sidim, como eles subiram, e Ló estava entre eles. Aí a Bíblia fala que quando Abraão soube que Ló tinha sido levado como cativo por esses reis que vieram de lá da região da Mesopotâmia, Abraão reuniu 318 homens da sua própria terra e perseguiu esse exército invasor até a região da atual cidade de Dan. Atual porque na época de Abraão não se chamava Dan. E lá Abraão os enfrentou militarmente, os venceu, libertou todas aquelas cidades do vale ali do Lissã, da região de Sidim, que é Sodoma, libertou todos esses e libertou seu sobrinho Ló. E quando esses libertos falaram, olha, Abraão, agora que você nos libertou, pode ficar com os espólios de guerra para você? Abraão disse uma coisa muito interessante, ele falou assim, olha, eu não vou aceitar nenhum espólio de guerra para que vocês não falem que vocês me enriqueceram. Em outras palavras, Abraão iria conquistar a terra prometida não por guerra, mas por bênção de Deus. Então é importante colocar isso, que Abraão só entrou em luta armada, ele tinha um exército, mas ele só entrou em luta armada, de acordo com Gênesis, essa vez para libertar o seu sobrinho Ló. Então, a região da Mesopotâmia, ela não foi conquistada pelos patriarcas à base da espada. Eu sei que vocês devem estar perguntando, tá, Rodrigo, mas e as batalhas de Josué? Calma que eu vou chegar lá. Primeiro eu estou falando da época patriarcal, tá certo? Então, a primeira batalha que houve na terra de Israel envolvendo hebreus foi a batalha de Abraão contra os reis que vieram da região da Mesopotâmia para libertar o seu sobrinho Ló e os demais que estavam cativos.